Olá, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de acupressão, ou seja, vamos pressionar alguns pontos de acupuntura para uma determinada ou para alguns determinados sintomas, tá? Ou para alguma determinada patologia, né? Então, nesse caso, hoje eu vou falar com você sobre a questão de ajudar na memória, na clareza mental. Então, isso é essencial. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo muito essa questão da clareza mental e da memória. Então vai ficando difícil de ler alguma coisa e lembrar do que leu automaticamente logo em que viramos a página. Por muitas vezes isso acontece. Ou esquecer onde é que deixou as chaves, ou a carteira, ou algum documento, ou alguma roupa, e não lembrar de onde é que pôs aquele objeto, né, em determinado ponto da casa. Então isso é muito comum que aconteça com o passar dos anos em pessoas de mais idade. Então é essencial que a gente faça aqui um autocuidado, que a gente reflita sobre o nosso corpo, né? Porque isso é normal. Muita gente depois acaba tendo receio de que o medo do esquecimento torna-se, possa ser que já seja Alzheimer ou demência senil, né? E por muitas vezes não é, é só uma questão mesmo de a gente trabalhar a memória, porque com o tempo realmente ela vai se apagando. Às vezes não tem a ver com Alzheimer ou com a demência senil, pode até ter, tá? Mas isso é uma questão que nós temos que procurar o nosso médico de família, o nosso médico ou clínico geral, e a gente tentar ter um diagnóstico se o esquecimento for muito recorrente. Mas se for um esquecimento isolado durante o dia, esse é muito comum que aconteça. Então vamos lá, esse autocuidado hoje vai ser para a memória e para a clareza mental. Mas lembre-se, isso não substitui nenhum medicamento, nem a sua ida ao seu médico de família ou ao seu clínico geral. Tudo bem? Então, hoje vamos falar de 6 pontinhos e você vai pressionar esses 6 pontinhos durante 2 minutinhos, tá? Então vamos lá, eu vou começar a mostrar. Mas antes, peço que você deixe aí o seu like se você gosta desses vídeos que eu faço para você. Deixe o seu like, eu peço que você compartilhe com alguém que seja interessante nesse momento para ajudar na questão da memória, para ajudar na questão da clareza mental, tá? Então você pode ajudar compartilhando esse vídeo, tá? Então vem comigo, eu sou a Andreia Barreto, eu sou fisioterapeuta com especialidade em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Outro detalhe que eu posso te falar, ou que você pode estar se perguntando nesse momento. Andreia, para quem já tem Alzheimer, para quem já tem alguma demência, eu posso fazer esses pontos, fazer a acupressão nessa pessoa para ajudar? Eu acredito que sim, porque é como aquele ditado: "Isso se o bem não fizer, o mal muito menos". Então o que que você vai fazer? Ao fazer a acupressão nesses pontos de acupuntura em outra pessoa, seja um ente querido seu, ou seja, alguma pessoa que você cuida, por exemplo, você pode estar ajudando com esses estímulos a tentar, não fazer ou fazer com que a doença não avance, vamos dizer dessa forma. Então isso fica também um cuidado, né, que você faça com a pessoa que você gosta, ou o seu ente querido, ou a pessoa que você cuida. Então, é interessante nesse aspecto que você tenha essa noção de que isso também não vai curar esse ente querido ou a pessoa que você cuida. Isso é uma questão de ser um tratamento, uma terapeuta, uma terapêutica, desculpa, uma terapêutica integrativa. Então, ela vai te ajudar nessa questão com essa outra pessoa, tá? Se você fizer. Por quê? Porque os estímulos, eles são importantes. Quando nós estimulamos a pele, nós estimulamos também, conseguimos estimular os canais, né, que nós falamos na medicina chinesa, nós estimulamos aquele canal que representa ali um certo fluxo em uma zona do corpo. Então, isso é interessante que você possa fazer. Se essa era uma questão que você tinha, então eu espero ter respondido por ela. Então, vamos aqui, entretanto, aos 6 pontos que você vai fazer a acupressão. Então, vamos falar agora dos 6 pontinhos de acupuntura que você vai fazer a acupressão para ajudar na sua concentração, na sua memória, na sua clareza mental. O primeiro ponto é o Bai Hui.
O Bairroé, ele pertence ao canal do vaso-governador, também conhecido como do Mai. Então ele é um canal unitário, que ele vem lá da zona muito baixa do cóccix, e ele vem subindo pela coluna, mesmo centralizado, né, e ele passa por toda a cabeça. O Bairroé 20, né, nesse caso, é o vaso-governador 20 ou do Mai 20. Bairroé significa 100 encontros. Então, o que que ele faz? Estamos a falar do vaso-governador ou o do Mai, que aqui no caso é considerado o mar dos meridianos Yang. Ou seja, ele tem muita atividade. Então, o que que o Bairroé faz? Por ele estar no centro, ele vai ajudar a elevar o Qi, tá? E Andréia, o que que é o Qi que vocês falam em medicina chinesa? Veja, o caractere do Qi, ele tem ali um cozimento de um arroz. E o bafo, o sopro, o vapor que sai daquele cozimento é o Qi. Então eu não posso traduzi-lo nomeadamente como uma energia, como se traduz no Ocidente o Qi. O Qi a gente prefere dizer que não tem uma tradução, porque não se traduz um sopro, né? Então não se traduz um ar, tá? Então, o Qi, vamos dizer que é a sua essência, que é a sua, ah, aquela energia que vem de dentro de você. Então, por isso que muita gente o traduz como energia, tá? Então, o Bairroé 20, ele vai elevar, no caso, o Qi, tá? Então, ele vai ajudar também numa concentração na questão da sua mente, ou seja, ele vai ajudar a clarear a sua mente, elevando aí o Qi. Então, a partir do momento que ele eleva o Qi, ele clareia a tua mente, ele vai te ajudar na tua memória, né? Então, isso aqui é muito importante, o Bairroé é muito importante. Qual é a localização do Bairroé? Como eu disse, ele é no topo da cabeça. E para você localizá-lo, você pensa aqui no ápice da sua orelha e no ápice da outra orelha e passa aqui uma linha imaginária. E aí você aperta. Muitas das vezes esse ponto ele é sensitivo. Então, por ser um ponto sensitivo, você ao colocar o dedinho dentro, você vai sentir como se fosse uma leve depressão em que encaixa basicamente a almofada do seu dedo, tá? Então, o Bairroé, ele é um ponto excelente para você trabalhar para elevar o Qi e clarear a sua mente. E aí, como é que você faz? Você vai ficar ali 2 minutinhos, tudo bem? Então vamos, entretanto, ao nosso segundo ponto de hoje. O segundo ponto é um ponto extra. Fora todos os pontos da acupuntura, nós temos os pontos extras. São pontos extraordinários que atuam muito bem em prática clínica. E aí estamos a falar agora do Shi Shen Kong. Então, Shi Shen Kong significa os 4 espíritos. Então, esses pontos, Andréia, mas é 4, é um ponto só. Em medicina chinesa, os pontos extras, alguns deles, como o Shi Shen Kong ou o Huatou Jiadi, por exemplo, o Huatou Jiadi são 17 pontos de cada lado da coluna. O Shi Shen Kong são 4. E onde é que ele está localizado? Ele está localizado a um tsun, ao lado do Bairroé, para frente, para trás e para ambos os lados. Um tsun em medicina chinesa, tsun é uma medida que nós temos, e o seu tsun, é essa medida que vem daqui dessa linha para esta linha. Então, isso aqui é o meu tsun. Aí você vai fazer no seu. Então, mais ou menos, se eu tenho mais ou menos aqui o Bairroé, então eu vou ter aqui o Shi Shen Kong, tanto para um lado, como para o outro, como para frente, como para trás, do Bairroé, tá? Aí, André, então eu vou ficar 2 minutos em cada, você pode ficar 2 minutos lado a lado, 2 minutos frente e trás, tá? Então, esse é considerado um ponto na medicina tradicional chinesa. Neste caso, um ponto extraordinário. Então, o que que o Shi Shen Kong ele vai te ajudar? O Shi Shen Kong ele vai te ajudar especificamente na memória, tá? Então, por quê? Porque ele é os 4 espíritos, é como se ele tratasse aqueles pensamentos que estão na cabeça e ajuda a centralizar, a colocar tudo no seu devido lugar. Então, ele vai te ajudar aqui numa concentração, numa memória, e também vai te ajudar em questões de tontura, tá? Então, vai ajudar a manter ali essa questão da memória e da tontura.
Tudo bem? Então vamos ao nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto também é um ponto considerado extra da acupuntura, que é o Yin Tan. Muita gente diz que o Yin Tan é a terceira visão, ou muita gente fala também que o Yin Tan pertence ao canal do Mai, que é o que pertence ao bairro E20, né, por ele vir unitariamente no centro das costas, passando pelo topo da cabeça, e ele passa no meio, sempre na linha mediana das costas e da cabeça. Então, o Impan, ele está exatamente também no centro aqui, entre basicamente as duas sobrancelhas. Por isso que muita gente diz que o Impan, ele acaba por ser um ponto que vai pertencer também ao do Mai, tá? Mas não é, não pertence, é um ponto extra da acupuntura. Então, o Impan, ele vai te ajudar com dores de cabeça, ele vai te ajudar no foco, na tua memória, então ele vai te ajudar numa concentração assim mais imediata. Porque no entanto, quando a gente aperta aqui 2 minutinhos, eu posso até ajudar na questão da cefaleia, tá? E eu já comentei, acho que em outros vídeos, o Intan em questão de dor de cabeça, de insônia, tá? Então o Intan, ele é um ponto muito utilizado. Por quê? Porque ele ajuda a abrir, a clarear a mente. Então ele ajuda a te dar aqui um foco, uma concentração maior na tua memória, associado com o Baihue, associado com o Shishenkong e com os outros 3 pontos que nós vamos falar. Então vamos ao nosso quarto ponto. O nosso quarto ponto, ele já é, neste caso, bilateral. Então, eu vou ter direita e vou ter o esquerdo. Também já comentei com você desse ponto em outros vídeos, tá? No caso, o Shenmen, o que é Shenmen? Shenmen é a porta da nossa concentração, dos nossos pensamentos, da nossa essência, do que está cá dentro. Então, o Shenmen, ele pertence ao coração 7. Então, ele vai estar tanto na esquerda como ele vai estar na direita. Tá? Então, você vai fazer 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro. O Shenmen, ele é um ponto, por ele pertencer ao coração, então o coração ele está muito ligado à questão, às questões emocionais também, até porque o Shen, que é a nossa concentração, que é a nossa essência mental, isso ele reside dentro do coração. Então a gente diz que o Shen, ele alberga o coração. Então é uma questão da gente trabalhar o coração para a gente trabalhar também a nossa mente. Por isso que é muito importante trabalharmos aqui no Shemen. Por quê? Porque ele vai acalmar, nesse caso, a nossa mente, ele vai acalmar o Shen, e ele também vai trabalhar um pouco sobre a ansiedade, tá? Então, a ansiedade é uma questão que a gente fica pensando se é ansioso, porque se há alguma coisa que vai acontecer. Então, a ansiedade, ela está muito ligada a questões futurísticas, né? Ou seja, estou ansioso, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou passar, será que eu não vou passar? Então, ela remete muito isso lá para frente. E o que que acontece? A ansiedade, ela atrapalha a memória. Então, o Shen Men, ele acaba por trabalhar também essa questão de ansiedade, tá? E aí vai te ajudar a diminuir essa ansiedade que atrapalha, nesse caso, a memória. Tá? Então vamos falar agora dos outros 2 pontinhos que ficam no pé, e para isso eu vou ter que me posicionar um pouco melhor. Então vamos lá. Então vamos lá. Tive que colocar assim das perninhas, que era para a gente conseguir fazer os outros 2 pontinhos. Então o que que eu vou ter? Eu já comentei também com você sobre esse ponto, tá? Esse ponto, para a gente localizar, você vai apertar aqui, tá aqui a tuberosidade da tíbia. Olha uma pancadinha. Então tá aqui o osso que chama-se tuberosidade da tíbia. Eu gosto de fazer com esse dedo e com o outro eu venho aqui e localizo aqui o meu Zosanli. Então esse é o estômago 36. Esse é o ponto da imunidade. Nós utilizamos muito para questões de imunidade. Então eu localizo aqui a tuberosidade da tíbia, eu desço aqui um pouco, desço e venho lateralizando, ou seja, venho colocando mais para fora, mais para a lateral, tá? Esse é um ponto também que é um ponto muito sensitivo. E você, ao carregar, ao apertar, ele vai te doer. Então, ele vai te dar aqui também
uma zona, uma sensação de que é um ponto sensitivo, você aperta e você o sente, tá. Então o estômago 36, ele é um ponto que trabalha a imunidade, mas ele de forma geral, ele vai nutrir o Qi do seu corpo todo. Por quê? Porque esse é um ponto que ajuda na produção do sangue, das células vermelhas do sangue, né, dos linfócitos T e B. Então, e é o sangue que supostamente não, que acaba por alimentar o nosso cérebro, né? Então a gente precisa de sangue circundando, ou melhor, circulando dentro do nosso cérebro. Então, a partir do momento que eu acho a tuberosidade da tíbia, né? E aí eu venho, cadê a minha tíbiazinha? Olha o osso, tá vendo? E aí eu venho e desço aqui para o lado e eu localizo aqui o estômago 36. Então eu vou fazer pressão durante 2 minutinhos. E aí isso aqui vai me ajudar na formação de, como é que se de sangue, e também vai me ajudar na questão da minha memória, como vai me ajudar até em problemas estomacais, porque esse é o ponto do estômago 36. Então, ele também é um ponto de comando para questões do próprio estômago. Então, ele vai ajudar também até a reduzir o estresse, já que o estresse acaba por diminuir, né, os movimentos do estômago e causar dores no estômago. Então, esse é um ponto excelente. Localizei tuberosidade da tíbia, venho com outro dedinho aqui pela lateral, né, descendo um pouco, porque dá para descer, como você vê aqui assim, tá? E aperto aqui, venho aqui e eu aperto o Tzu com o objetivo de fazer circular um Qi, aumentar aqui uma circulação de Qi maior, uma produção de sangue e também ajudar na minha memória e na minha clareza mental. Feito esse, que é o quinto pontinho, nós vamos para o nosso último pontinho e também eu já comentei com você sobre esse ponto. Então, esse ponto é o Taichon, ou Taichon, tá? Ele está localizado entre o primeiro e o segundo metatarso e ele fica exatamente aqui. Esse ponto, ele é o ponto do fígado 3. O fígado, ele é muito associado também, querendo ou não, a questões de ansiedade. E essa ansiedade que acaba por bloquear também a memória, os nossos pensamentos, né? Por quê? Porque vai remetendo àquela questão do futuro, né? Como eu disse há pouco. Então, é muito interessante que a gente consiga diminuir a questão da ansiedade. O fígado, esse ponto, ele é um ponto também que ele vai ajudar a melhorar a circulação, quer do Qi, quer do sangue. Então, vai fluir melhor. Então, eu vou carregá-lo 2 minutinhos para eu ter uma diminuição da ansiedade, um melhor fluxo de Qi e de sangue, né? E ele vai ajudar a drenar o estresse, tá? Porque o fígado em medicina chinesa, ele acaba fazendo então essa drenagem. Então ele drena o estresse que acaba prejudicando o raciocínio. E é por isso que ele está ligado o F3 com o estômago 36. Por quê? Porque ambos vão ajudar na questão do estresse a nível do estômago. Quando a pessoa fica muito estressada, o que é muito comum acontecer? É a pessoa ficar com refluxo gastroesofágico, né? Então ela ter uma tendência a questões de dor no estômago e aí ela não consegue comer adequadamente. Então o que a gente faz? Vamos fazer aqui uma drenagem desse estresse para ajudar no raciocínio, também diminuir a ansiedade, né? E aqui também, né, com o Zhu Sanli e com o Taichon, os dois em simultâneo vai ajudar na questão do estresse. Ora bem, acabamos de ver os 6 pontinhos, né, que nós falamos há pouco. Então é o Baihui, é o Shishenkong, é o Yintang, é o Shenmen, é o Zhusanli e é o Taichung. Então todos esses 6 pontinhos em conjunto, porque isso chama-se protocolo de acupuntura, eles vão te ajudar na questão da memória e da sua clareza mental. Tá? Mas eu volto a lembrar novamente que a acupressão, essa técnica, ela não substitui os medicamentos,
ou ela também não substitui a sua ida ao seu médico de família ou ao seu clínico geral, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça a acupressão nesses pontinhos que vai te ajudar com a sua autoestima, vai melhorar a sua autoestima, porque vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua capacidade de raciocínio e a sua clareza mental, tá? Então, é importante que você faça sempre autocuidado, que você tenha esse carinho com você próprio, né? E aí você fazer certas técnicas, você fazer também atividade, você fazer caminhadas, você ter um sono também mais tranquilo e, muito importante, você ter uma alimentação muito mais regrada. Vá lá que hoje em dia, a maioria dos alimentos estão um pouco muito com químicas ou com com modificações que eles fazem, né? E a gente acaba levando isso para dentro do nosso organismo. Infelizmente, porque temos que continuar fazendo as nossas refeições, ou seja, se alimentando, né? Mas tem esse lado também. Mas a gente pode continuar tentando comer o melhor possível, mais regrada possível a alimentação e também você fazendo esses autocuidados, essa acupressão. Então eu peço que você, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe agora o seu like e que, se você quiser, também pode fazer algum comentário. Se tiver alguma pergunta, terei muito prazer em te responder. E aí eu vou te deixar aqui nesse vídeo e eu vou encontrar com você num próximo vídeo de acupressão, nessa jornada que a gente tem feito aí de acupressão para 50 mais, 60 mais, ok? Então é um prazer eu estar sempre com você. Tenha aí um bom dia e obrigada pelo seu like. Até uma próxima. Até lá!